Olá, meu nome é Daniela, sou professora de epidemiologia na modalidade de ensino à distância da FAMINAS. E hoje nós vamos conversar sobre a unidade 2, indicadores epidemiológicos. E nessa unidade nós vamos estudar incidência, prevalência, taxas e coeficientes. Os indicadores epidemiológicos, eles são fundamentais para conhecermos a saúde de uma população e trabalharmos com as estratégias de prevenção e de controle daquele agravo à saúde. Então, os indicadores, eles nos mostram o panorama daquela doença naquele tempo, em um determinado intervalo de tempo, em uma população específica. Então, a gente pode, por exemplo, dar o exemplo da febre amarela, que vocês têm escutado muito aí nas mídias. Então, o panorama da doença em Belo Horizonte é diferente do que a doença em Manaus e em outras partes do Brasil. Então, o indicador epidemiológico é daquela população naquele intervalo de tempo. Da mesma forma, nós sabemos que a doença, 10 anos atrás, não tinha o mesmo número de casos de hoje. Então, eu preciso de acompanhar a evolução da doença e o indicador ele é sempre daquele momento histórico. Os indicadores epidemiológicos, eles são dados, então, que diz respeito à saúde das populações, para a gente traçar estratégias de prevenção e de controle, mostram a evolução de um determinado agravo, como é o exemplo da febre amarela. Hoje a gente tem um número muito mais alto de casos e óbitos, a mesma coisa para a dengue e outras doenças que nós temos no país. Mostram efeitos de ações de serviços de saúde. Então, por exemplo, as leishmanioses são doenças que a gente não tem vacina para doença nos humanos, só para o cão infectado com leishmaniose visceral. Então, como que eu avalio o efeito de uma ação em saúde? Por exemplo, hoje nós temos a descoberta de uma vacina para a doença em humanos. O que a gente espera com essa vacina? Que é muito eficiente, que acabou de ser descoberta por você. Uma redução no número de casos e óbitos daquela doença. Então, se eu conheço o número de casos e óbitos do ano anterior e comparo com esse ano, que foi o ano que eu introduzi uma vacina, por exemplo, eu consigo estimar aí se uma ação ou serviço de saúde foi eficiente. E mostram também efeitos de medicamentos sobre um determinado grupo estudado. Se eu tenho a descoberta de um novo medicamento para toxoplasmose mesmo, a gente só tem um medicamento que funciona na fase inicial. Então, a descoberta de um novo medicamento para a fase crônica vai trazer novas perspectivas para a doença. Os indicadores epidemiológicos, eles se subdividem em indicadores de morbidade e de mortalidade. As medidas de morbidade, elas são classificadas em incidência e prevalência, e elas vão determinar a ocorrência de uma doença em uma determinada população. E para calcular as medidas de morbidade, o indicador de morbidade, nós calculamos o número de casos de uma doença dividido pela população em um determinado tempo, para uma determinada população, e multiplicamos por um número múltiplo de 10. A incidência expressa o número de casos novos da doença e a prevalência, o número total de casos daquela doença. Então, a prevalência, o número de ocorrências de um evento, de um agravo à saúde, dividido pela população total, multiplicado por um número múltiplo de 10. E a prevalência, ela vai medir o peso de uma doença em uma determinada população. E a estratégia de um indicador epidemiológico sempre será conhecer aquele dado para trabalhar estratégias de prevenção, redução desse número de casos. Então, a gente calcula o número de casos conhecidos da doença no intervalo de tempo e divide pela população naquele mesmo período. Depois de calcularmos isso, nós multiplicamos por um número múltiplo de 10. Vamos ver um exemplo? Então, o exemplo que eu trouxe foi a prevalência da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2013. Foram registrados 7.805 casos novos naquele ano. 30 indivíduos foram a óbito. 1.000 casos que foram diagnosticados no ano anterior, em 2012, persistiram doentes no ano de 2013
por causa da falha terapêutica, então o tratamento não funcionou nesses indivíduos. E a população do estado naquele período era de 12.709.744 habitantes. Então a população naquele período, número de casos novos, eu tenho ali número de óbitos também, e os casos que continuaram doentes do ano anterior. Então, como que eu calculo a prevalência? O numerador será 7.805 casos novos, então eu contabilizo todos os casos daquela doença. Subtraio pelo número de óbitos, 30, e somo os casos registrados no ano anterior que continuaram doentes naquele ano. A prevalência estuda todos os casos da doença. Então, eu divido 8.775 pela população total naquele ano. E aqui eu multipliquei por 10.000. Então, eu tenho 7 doentes, a prevalência de 7 doentes a cada 10.000 habitantes em Pernambuco em 2013. Então, essa é a prevalência da tuberculose nessa população, nesse intervalo de tempo. A incidência, eu calculo apenas o número de casos novos de um agravo à saúde naquela determinada população. Então, o número de casos novos dividido pela população que tem risco de contrair aquela doença naquele período, multiplicado por um número múltiplo de 10. Então, agora nós vamos ver outro exemplo, o mesmo exemplo da prevalência, só que agora a gente vai calcular somente a incidência. Então, eu quero saber a incidência da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2013. E aqui eu coloquei os mesmos dados, 7.805 casos novos, 30 óbitos, óbito não está relacionado com a morbidade, sim com a mortalidade, e 1.000 casos diagnosticados em 2012 que persistiram doentes no ano de 2013. Então, nós calculamos o número de casos novos, 7.805, dividido pela população naquele momento. Multipliquei por 10.000, então eu tenho a taxa de incidência da tuberculose no estado de Pernambuco em 2013 é de 6 casos novos a cada 10.000 habitantes. É muito importante que vocês coloquem o contexto. A incidência da tuberculose no estado de Pernambuco, qual que é a população? Em 2013, qual que é o ano? É de 6 casos novos a cada 10.000 habitantes. Essa figura ilustra alguns fatores que influenciam na prevalência de uma doença. Então, eu tenho aqui, nesse recipiente, os casos existentes da doença. Então, essa é a prevalência, os casos existentes da doença. Essa prevalência ela pode aumentar de acordo com essa torneirinha de cima, que são os casos novos da doença, que é a incidência da doença. Então, à medida que eu tenho um alto número de casos novos, eu aumento a prevalência da doença. Casos que migram de outra região, eu contabilizo também na minha prevalência. Como que eu reduzo essa prevalência? Então, tem várias torneirinhas aqui. A primeira delas, os óbitos. Então, o indivíduo que morre em função daquela doença, ele não é contabilizado na prevalência. Casos que emigram, indivíduo que muda para outro local. E as curas, o indivíduo que é tratado e curado, ele não é contabilizado mais para aquela doença. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são as doenças que eu não curo o indivíduo, mas que eu tenho tratamento, como diabetes. Então, a gente tem tratamento, mas não tem cura. O que acontece com a prevalência de uma doença que eu tenho tratamento e não tenho cura? Eu não abro essa torneira da cura. Então, eu tenho um aumento da prevalência. Mas não é que a doença aumentou. Na verdade, eu tenho indivíduos tratados, eu tenho controle da doença. Então, é um indicador que a gente tem que observar e tratar com cuidado, para que a interpretação seja verdadeira. As medidas de mortalidade. Então, é o número de óbitos dividido pela população exposta em um determinado tempo, multiplicado por um múltiplo de 10. A letalidade geralmente é uma porcentagem. Então, eu divido o número de óbitos pela população que tem a doença e multiplico por 100. Vamos ver alguns exemplos? Então, calcule a taxa de mortalidade e letalidade para o câncer de intestino em uma dada população no ano de 2016. População de 900.000
Pacientes com câncer de intestino, 1.000 pacientes e 60 óbitos. Então, como que eu calcularia a mortalidade e a letalidade? A mortalidade, eu tenho 60 óbitos, 60 pacientes que morreram, divido pela população total, 900 mil, e aqui eu multipliquei por 100 mil. Então, eu tenho a taxa de mortalidade para o câncer de intestino em 2016, equivalente a 7 óbitos a cada 100 mil habitantes. E a letalidade? A letalidade, eu pego o número de óbitos, 60 óbitos, e divido pelo número de pacientes que têm a doença, que é igual a 1.000. Então, eu tenho 1.000 pacientes com a doença. Multiplico por 100, então a taxa de letalidade para o câncer de intestino em 2016 em uma dada população é igual a 6%. Ficou claro? Resumindo a unidade 2, os indicadores epidemiológicos eles são cruciais para conhecermos o número de casos e óbitos de uma determinada doença e traçar as estratégias de prevenção e de controle. Os indicadores eles se subdividem em indicadores de morbidade e de mortalidade. Os indicadores de morbidade são prevalência e incidência. Prevalência é o número total de casos de uma doença dividido pela população total naquele mesmo período, multiplicado por um número múltiplo de 10. A incidência é o número de casos novos dividido pela população total, também multiplicado por um múltiplo de 10. E a mortalidade e a letalidade, onde a mortalidade é o número de óbitos da doença dividido pela população total, multiplicado por um múltiplo de 10, e a letalidade, que é o número de óbitos dividido por quem tem a doença naquele período, multiplicado por 100, porque geralmente é um percentual. Para fixar este conteúdo, leia o livro-texto, faça todos os exercícios, complemente seus estudos com os livros da biblioteca e tire suas dúvidas pelo fórum. Bons estudos!